Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula, para mais um conteúdo na unidade curricular de agentes químicos cosméticos para o curso de estética do Unifateia. Espero que todos estejam bem e a gente está aqui, para tentar mostrar para vocês um pouquinho sobre a química orgânica. Então hoje nós vamos falar sobre as funções orgânicas, sobre a química orgânica. Na nossa aula anterior, nós vimos as funções inorgânicas e eu cheguei a comentar com vocês o que era uma função inorgânica, o que era um composto inorgânico. Então a gente viu que composto inorgânico é aquele composto que não tem carbono. Já o composto orgânico são compostos, ou é um composto que contém o átomo de carbono, sendo que esse átomo de carbono tem a capacidade de formar cadeias carbônicas. Então nós vamos verificar um pouquinho hoje essa importância da química orgânica para o esteticista e para o nosso estudo. Bom, quando eu falo de química orgânica, eu tenho que pensar então, a química orgânica estuda os compostos de carbono. Então, basicamente, a química orgânica ela vai estudar esses compostos com propriedades de formar cadeia carbônica. O que é uma cadeia carbônica? São sequências longas de carbono. É como se fosse um carbono atrás do outro carbono. Então a gente fala que formam ligações carbono-carbono. Lógico que essas ligações carbono-carbono, elas podem ter alguns outros elementos químicos ligados, como por exemplo o hidrogênio, o oxigênio, até mesmo um halogênio, como por exemplo o cloro. Então, dependendo do que eu tenho de ligação, do arranjo que eu tenho o que eu falo de função orgânica. Então, muitas vezes eu tenho uma função orgânica álcool. Como que eu vou saber que é um álcool? Porque vai existir um radical, que nós chamamos de radical, que vai ter a função álcool. E nós vamos ver aqui na aula de hoje qual seria esse radical. Ou seja, como que eu identifico um álcool? Como que eu identifico uma cetona? Como que eu identifico um ácido carboxílico e assim por diante. Então nós vamos ver alguns compostos importantes, algumas funções orgânicas importantes. Antes da gente começar a falar, a gente pode perceber que a química orgânica tem alguns objetivos principais. Então, basicamente, para que serve a química orgânica? Ela serve para estudar mecanismos de formação de quebras de molécula, ou seja, molécula natural ou molécula sintética. Ela também ajuda a determinar a estrutura de compostos. Então, muitas vezes, a fórmula estrutural de compostos, a química orgânica nos ajuda a compreender melhor. E ela também pode quantificar uma ou mais moléculas numa mistura de substâncias. Então, a química orgânica tem diversas funções. Mas a gente pode ir um pouquinho mais além e voltar um pouco mais para falar um pouco como que surgiu a química orgânica. Então, basicamente, o homem, sempre com a curiosidade que ele tem, ele quer estudar, ele quer sempre estar em movimento. Sempre ele quer descobrir coisas novas. A química orgânica, há muito tempo atrás, era uma ciência que estudava apenas compostos naturais. Então, os cientistas, eles imaginavam assim, todo composto que tem vida, princípio dotado de vida, é um composto natural. Então eles criaram o que chama de teoria da força vital, que falava assim, que os compostos orgânicos são aqueles compostos que têm vida. Então vamos dar um exemplo. Um ácido cítrico, presente, por exemplo, no limão. É um composto orgânico, esse ácido cítrico? Sim, porque ele veio do limão, que é uma planta, que é um ser vivo. Então toda a parte de seres vivos que tinham compostos orgânicos eram estudadas pela química orgânica. Isso há muito tempo atrás. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Descobriram que composto orgânico não é apenas um composto de uma fonte viva, de um ser vivo, mas composto orgânico também pode ser sintetizado. É aí que entra a nossa contribuição dentro da estética. Compostos sintéticos, um creme, por exemplo, que nós utilizamos para uma limpeza de pele ou para um rejuvenescimento facial. Esses cremes têm compostos, muitas vezes, que são compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos podem estar alguns presentes no nosso organismo. Então a gente pode ter um composto orgânico inerente à nossa constituição molecular, inerente ao nosso organismo. Então, alguns compostos a gente pode citar o exemplo
do colágeno, a gente pode pensar nesse colágeno como algo que nós produzimos, né? As nossas células têm essa capacidade, né? A nossa constituição celular, o nosso organismo, ele pode produzir, por exemplo, o colágeno. Com a idade, nós vamos perdendo a capacidade de produzir colágeno, mas o colágeno pode ser classificado aí como um composto orgânico, tá? Além do colágeno, nós temos ácidos também que o nosso organismo produz, como o ácido hialurônico. Então, esse ácido hialurônico nós produzimos. É considerado também uma substância orgânica. Ou seja, o que eu quero que você, esteticista, entenda? Que muitos compostos que nós utilizamos no nosso dia a dia, ou seja, no dia a dia do esteticista, tem compostos orgânicos, ou seja, tem compostos dotados de átomos de carbono, de sequência de átomos de carbono. Então a química orgânica ela teve um grande salto. Quando o cientista falou, só estuda compostos naturais, ele limitou a química orgânica. Quando ele fala, não, podemos utilizar e estudar compostos que também não sejam naturais, ou seja, compostos que possam, né, ser produzidos em laboratório. Quando a gente faz isso, a gente dá um salto na química, e particularmente na química orgânica. Então, muitos compostos que nós utilizamos hoje são compostos orgânicos, mas sintetizados no laboratório. Imagina, por exemplo, um shampoo. Quantos componentes nós temos num shampoo de cabelo? Esses shampoos, né, na verdade, são compostos sintetizados no laboratório. Então, nós conseguimos sintetizar o composto no laboratório para utilizar em benefício do homem, seja no cuidado, na beleza e assim por diante. Então a química orgânica ela vai dar um salto grande quando ela começa a entender que há possibilidade de produzir compostos orgânicos em laboratório. E isso foi descoberto por acaso, né? Até a gente pode falar que a gente descobriu isso, né? Eles descobriram isso a partir da síntese da ureia. Eles pegaram um composto que aparentemente era inorgânico e conseguiram sintetizar um composto orgânico. A ureia é um composto orgânico. Então, a partir de um composto inorgânico, que a temperatura aumentou muito, né? Quando eles fizeram uma reação química lá, quebrou as moléculas desse composto orgânico e surgiu então um composto orgânico partindo de um composto inorgânico, ou seja, um composto sem vida, através de reações químicas, deu origem a um composto que até então era considerado vital, porque era produzido pelos seres vivos. A história da química orgânica, ela também se cruza um pouco com a história da cosmetologia, né? Então, basicamente, o estudo dos cosméticos, ele permeia a química orgânica, porque são compostos mais voltados para átomos de carbono e são compostos que atuam diretamente no nosso organismo, por exemplo, nas nossas células. Então, quando eu tenho um creme, né, para rejuvenescimento facial, então eu vou fazer um rejuvenescimento, vou passar um creme, por exemplo, na área dos olhos, eu preciso ter uma constituição desse creme. Eu preciso saber qual é o tipo de creme que eu vou utilizar em contato com essa região dos olhos. O que eu posso ter na formulação desse creme. Se eu sou alérgico a um desses compostos, então eu preciso conhecer os compostos. Por isso que é importante o esteticista saber de composto químico. Né? Não é chegar lá na sua cabine, por exemplo, e pensar assim, eu vou passar um creminho. Você achou esse bonitinho, cheirosinho? Então você vai usar esse aqui porque é cheiroso. Não é isso, né? Eu vou passar isso porque ele é cheiroso? Não, eu vou passar esse creme porque pro seu tipo de pele vai estar agindo esse composto em contato com a sua pele, com a maneira correta de você passar o creme, por exemplo, na área dos olhos. Isso vai ter um resultado X ou um resultado Y. Então, o esteticista, ele precisa entender esse mecanismo. Como que ele vai utilizar um produto se ele não conhece o produto? Ele sabe que é cheiroso, ele sabe que o produto tem cor verde, tem cor azul, daí o cliente vai lá e fala, eu quero azul, eu quero verde. Não, eu preciso entender o que tem nesse composto, né, o que tem nesse produto de composto químico,
para que eu possa aplicar isso no meu cliente. Então a cosmetologia, ela tá bem ligada a essa nossa química orgânica, tá? É muito importante. Claro, né, gente? Tudo que a gente pode utilizar de produto natural é importante. Tudo que eu consigo extrair da natureza de maneira sustentável, né? De maneira que não agrida a natureza, é relevante. Então é claro que o esteticista, ele busca isso. Quando você fala para o seu cliente assim, o meu produto é um produto natural, é um outro contexto, né? É uma outra visão. Nós temos essa visão hoje. Quando eu vou, por exemplo, ao supermercado e eu vejo lá, essa fruta, ela é orgânica. O que é isso, né? Uma fruta orgânica. Me leva a crer que a que não está escrito orgânica seja artificial. Na verdade, não, né? É um novo conceito que a mídia também trouxe para nós, falando do que é orgânico, né? O que é orgânico hoje, para nós, na mídia, é classificado como algo bom. Então fala, olha, isso aqui é orgânico, é ovo orgânico, é alface orgânico. Então o que você imagina? É orgânico, não tem agrotóxico, não tem elemento químico. Na verdade, sim, tem esse elemento químico, né? Tudo na natureza é química. Mas o homem utilizou muito a química para o mal. Então ele utilizou a química de maneira negativa. Por isso que muito tempo, né, a gente pode pensar, quando você fala produto químico, você pensa em algo perigoso. É algo perigoso, é algo que vai causar algum problema. Quando você fala assim, um produto natural, opa, não tem química. Mas na verdade tem, porque a química está presente em tudo. É nós que precisamos rever conceitos nossos e entender que a química é nossa aliada. A química veio nos ajudar. Ela veio ajudar para que a gente possa desenvolver produtos onde o homem utiliza esses produtos de maneira consciente, sem agredir a natureza. Então, quando eu falo do produto natural, é claro que o produto natural ele vai me dar uma vantagem, né? E eu posso pensar, qual é essa vantagem? Essa vantagem é tentar extrair da natureza aquilo que ela tem de melhor, de forma consciente e de forma sustentável, de modo que eu não polua e de modo que esse recurso se renove. Então, para o esteticista, a visão do natural e do sintético tem que ficar muito clara, porque muitas vezes eu não vou ter um creme natural, eu vou ter um creme sintético. Mas esse sintético, ele pode ser um creme benéfico, desde que eu saiba utilizar. Tudo bem? Vamos continuar então a falar disso, tá? O composto que a gente pode citar é um composto inorgânico, que eu falei anteriormente, né? Eu não falei o nome dele, agora tá aqui. É o cianato de amônio. Então, a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico, eu consegui gerar um composto orgânico, que é a ureia. Então isso faz o quê, né? Isso foi lá em 1828. Então o Wöhler, ele conseguiu mudar o conceito da química orgânica, que era somente de compostos naturais. O que ele fez? Ele fez um experimento onde ele aqueceu um composto inorgânico, uma temperatura muito elevada, e ele quebrou as moléculas, né? As moléculas estavam arranjadas de uma maneira, e a agitação de moléculas com aquecimento possibilitou um novo arranjo das moléculas, né? O sistema foi perturbado, as moléculas se reagruparam, se rearranjaram e formou um novo composto, que por sua vez era um composto orgânico, que era a ureia. Então, o que o Wöhler fez? Ele derruba, né, a química orgânica tradicional e ele traz para nós a química orgânica moderna. Ou seja, o homem tem chance, tem possibilidade de ir para o laboratório e produzir um composto orgânico. Então isso mudou muito, principalmente a área da cosmetologia, a área dos cosméticos. Vamos falar então do composto orgânico em si, né? Os principais compostos orgânicos. Primeiro, o principal elemento é o carbono. Então o carbono, ele é o elemento principal da constituição dos compostos orgânicos. Claro, eu vou falar uma cadeia carbônica, não tem carbono? Logicamente que uma cadeia carbônica é uma cadeia de carbonos, é uma sequência de carbonos. Então o carbono, ele é o principal elemento químico que a orgânica estuda. Então, quando a inorgânica vê tabela periódica toda,
A orgânica vê o carbono, quem tem afinidade com o carbono, quem pode se ligar ao carbono, quem pode ficar junto com o carbono, formando um composto orgânico. Então é importante destacar que o carbono tem 4 elétrons na última camada, que eu chamo de camada de valência. Ou seja, eu tenho o carbono e tenho em volta dele 4 elétrons. Ou seja, o carbono é tetravalente. O carbono pode fazer 4 ligações químicas. Não se esqueçam disso, porque as ligações de carbono são muito importantes. A maneira como elas estão dispostas vai dizer muitas vezes qual é a função orgânica, qual é o composto orgânico, como que ele se comporta. Então as ligações orgânicas elas são importantes para que a gente entenda um pouco da formação de composto via átomos de carbono. Então, recordando, o carbono faz 4 ligações. Então ele tem 4 elétrons na última camada. Geralmente ele vai se ligar a hidrogênio, ele vai se ligar a nitrogênio, a oxigênio, ao cloro. Ele pode se ligar ao flúor. Também existem outros elementos, né? Mas basicamente ele vai se ligar muito a esses elementos. Principalmente, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre também ele pode se ligar, fósforo também e outros compostos. Então a gente vai perceber nessa ligação pela afinidade que os compostos têm ou não com o carbono. Então a gente pode classificar os carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos observando no slide, a gente pode pensar carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Eu vou passo a passo com vocês pelas cores e vocês vão observando aqui, tá? Olha só, carbono primário é um carbono ligado diretamente, no máximo, né, a um ou outro carbono. Então, eu vou caminhar com vocês aqui pelo slide para vocês entenderem. O que é um carbono primário? Geralmente o carbono primário ele está aqui nas extremidades. Então, olha essa cor laranja, né, meio laranja que eu tenho aqui. Essa cor meio laranja está nas pontas, ó, nas pontas. Então, essa cor laranja, que é na verdade uma bolinha laranja, né? Ela vai dizer para mim quais são os carbonos primários na minha molécula. Então, eu vou retomar isso, ó. Carbono primário é um carbono ligado a, no máximo, um outro carbono. Vou pegar esse carbono aqui da extremidade, H3C. Esse carbono está ligado a um carbono só. Então, esse carbono que está na cor laranja, está ligado a um carbono só. Esse outro carbono aqui, ó, carbono primário também. Esse carbono está ligado a, no máximo, um carbono. Vamos lá para cima. Esse carbono está ligado a um outro átomo de carbono. Então, a corzinha laranjinha vai indicar para nós compostos de carbono considerados, né, primários, ou seja, é um composto todo, lógico, mas essa parte do composto, esse carbono do composto, é um carbono primário. Por que ele é primário, Matheus? Porque ele está ligado diretamente a outro átomo de carbono, só um átomo de carbono. Como que eu identifico esses compostos, né, compostos não, como que eu identifico esses carbonos primários? Ele vai estar basicamente nas extremidades, ó, nas pontas, tá? Porque a gente sabe que o carbono faz 4 ligações. Esse carbono primário, por exemplo, ó, ele tem 3 hidrogênios ligados a ele. Ou seja, se ele tem 3 hidrogênios, falta uma ligação para ele fazer. Essa uma ligação, ele está ligando com outro carbono. Então, quando eu tenho, né, um carbono ligado a um outro carbono, somente carbono-carbono, esse carbono, que seria o da extremidade, da ponta, ele é considerado um carbono primário. Então, olhem para o slide e prestem atenção na cor que eu coloquei para vocês aqui. Esse carbono da ponta, carbono primário, esse é primário e esse é primário. Secundário, carbono secundário, é aquele carbono ligado a diretamente 2 outros carbonos. Então, quando eu olho aqui para a minha paleta de cores, eu posso pensar nas cores que eu identifico melhor, ó. A cor rosa, ela identifica um carbono
secundário. Por quê? Olha lá, esse carbono está ligado a esse carbono. Esse carbono está ligado a esse e esse. Esse aqui que foi o primeiro que eu falei, ó, tá ligado a um carbono da pirâmide verde, tá numa pirâmidezinha verde, e o outro carbono tá ligado a um outro carbono rosa. Ou seja, vamos pegar esse carbono rosa aqui para ficar mais claro. Esse carbono rosa, que tá aqui no meio, tá ligado a um carbono verde e a um outro carbono rosa. Ou seja, um carbono ligado a dois outros átomos de carbono. Vou pegar um outro carbono aqui, que seria esse carbono rosa, ó. Esse carbono rosa está ligado a um outro carbono rosa e a um outro carbono rosa. O rosa eu estou falando por causa da cor, tá? O que eu quero que vocês guardem? Carbono secundário está ligado diretamente a dois outros átomos de carbono. Agora ficou fácil. Terciário é um carbono ligado a 3 átomos de carbono. No nosso exemplo, eu dei para vocês o triângulo, né? Eu falei pirâmide, mas é um triângulo verdinho, né? Um verde água. Esse triângulozinho aqui, ele tá ligado, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, esse triângulozinho verde é um carbono terciário. É um carbono e 3 outros carbonos ligados a ele. Cuidado, gente, é ligação carbono-carbono. Eu não posso falar assim, tá ligado carbono, hidrogênio, hidrogênio. 1 carbono e 2 hidrogênios. É secundário. É carbono, carbono. Se eu tenho um carbono ligado a outro carbono, somente isso é primário. Se eu tenho carbono ligado a 2 carbonos, é secundário. Se eu tenho carbono ligado a carbono, 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 3 carbonos, né? Então é carbono terciário. E logicamente que o quaternário é aquele ligado a 4 carbonos. Como o carbono faz 4 ligações, se eu tiver um carbono quaternário, eu vou ter aí 4 carbonos em volta de um único carbono. Isso está representado aqui pela cor amarelinha, né? É um que é o amarelinho mais clarinho, tá bom? É essa figura geométrica que está aqui nesse carboninho aqui. Então, esse carboninho que é o quaternário, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, vamos recordar isso, tá? Carbono primário ligado a no máximo 1 átomo de carbono. Secundário, carbono ligado a 2 átomos de carbono. Terciário, carbono ligado a 3 átomos de carbono. E quaternário, carbono ligado a 4 átomos de carbono. Preste atenção nisso, que depois vai ter exercício pra gente fazer para classificar carbonos, tá bom? Então, a gente também pode continuar a classificação dos carbonos. A gente pode falar mais sobre essas classificações. Tem várias maneiras de classificar. Um outro exemplo de classificar carbono é pelo tipo de ligação que existe nesses carbonos. Então eu posso falar que um carbono, né, pode ter ligações simples. As ligações simples são representadas por um traço. Então, carbono, traço, carbono. Isso é uma ligação simples. Eu posso falar de ligação dupla ou ligação tripla. Ligação dupla é quando eu tenho carbono, tracinho, tracinho, dupla. Então, uma ligação dupla, 2 tracinhos. Uma ligação tripla, carbono, tracinho, tracinho, tracinho. 3 tracinhos num único carbono, né? Logicamente ligado a outro. Mas eu posso pensar nessa classificação em relação às ligações que os carbonos fazem entre si. O carbono que tem somente ligações simples, ele é considerado um carbono que eu chamo de carbono saturado. E o carbono que tem ligação dupla ou ligação tripla é um carbono que eu chamo de carbono insaturado. Então vamos observar isso. Carbono saturado, quando eu tenho as ligações todas simples, ó, um tracinho, um tracinho, um tracinho, um tracinho. Insaturado, quando eu tenho ligação dupla, quando eu tenho ligação tripla. Aqui eu tenho exemplo, ó. Tem uma dupla, ele é insaturado. Ah, mas tem 2 simples juntos. Lógico, ele faz 4 ligações. Mas se uma delas for dupla, eu já considero que esse carbono é insaturado. Se elas forem todas simples, saturado. Então vai ser insaturado quando ele tiver dupla ou tripla.
Agora vamos falar da capacidade que o carbono tem de formar cadeias, como eu disse para vocês lá no início. Então, formar cadeia é carbono ligado a carbono. A gente pode observar alguns tipos de cadeia nesse slide que eu tô com vocês aqui. Então, ó, primeiro formou cadeia, aqui também formou cadeia e assim por diante. O que eu posso notar aqui? Que as cadeias, elas podem ser abertas, fechadas ou mistas. Então vamos pensar nisso, né? O que é uma cadeia aberta? A cadeia aberta, ela pode ser chamada também de acíclica ou alifática. São denominações para o mesmo resultado. Então eu posso falar, é uma cadeia aberta, é uma cadeia acíclica, é uma cadeia alifática. A química também tem disso, né? Algumas coisas que podem, né, gerar alguma confusão na nossa cabeça, mas é só guardar. Aberta, acíclica, alifática. São as 3 denominações que significam a mesma coisa. Então aqui a gente pode ver, ó, uma cadeia aberta é aquela cadeia que não é fechada. Isso é óbvio da gente falar, mas a gente observar no slide é interessante, tá? Então, olhem para cá. Cadeia aberta, eu posso ter as ligações simples, posso ter ligação dupla, tripla, isso não tem problema nenhum, mas ela não se fecha. Aqui embaixo a gente já vê o que é uma cadeia fechada, ó. Quando eu formo um ciclo. Então, ó, eu não tenho nenhuma ponta, nenhuma extremidade solta, né? Então eu tenho uma figura geométrica. Então é só pensar. Formou uma figura geométrica, é uma cadeia fechada. Não formou, é uma cadeia aberta. E eu tenho a cadeia mista, quando misturo os dois. Então, cadeia mista é quando eu tenho uma parte aberta e uma parte fechada. Isso significa cadeia mista. Gente, isso vai ser importante para nós, porque nos exercícios eu vou pedir assim, classifique em aberta, fechada, mista. Então, vocês vão classificar isso em função dessa cadeia ser aberta, ser fechada ou ser mista, certo? A cadeia pode ser também linear ou a cadeia pode ser ramificada. O que é uma cadeia linear? Aí a gente estudou compostos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário por isso. Então presta atenção nisso, na nossa definição. Uma cadeia reta, linear, que eu chamo de normal, ela só tem carbono primário e secundário. Então, gente, eu tenho que prestar atenção. Quando que eu vou saber que a minha cadeia é reta ou linear? Quando ela tiver somente carbono primário e secundário na cadeia toda. Quando que eu tenho uma cadeia ramificada? Quando eu tenho pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário nessa cadeia carbônica. Então vocês vão ter que rever esse conceito. Carbono primário, secundário, terciário e quaternário e linkar isso, né, com o que eu estou falando agora. Cadeia normal só tem carbono primário e secundário. Cadeia ramificada tem carbono terciário e quaternário, pelo menos um deles, tá? Vamos continuar então. A cadeia pode ser classificada também em saturada e insaturada. Nós já vimos isso lá no slide anterior, então estou reafirmando para nós. Quando as ligações são simples, cadeia saturada. Quando as ligações são duplas ou triplas, cadeia insaturada. Cuidado, gente. Às vezes eu vejo lá carbono fazendo uma ligação dupla com oxigênio. Ah, é uma cadeia insaturada. Não é, porque o oxigênio não é carbono. Então só vai ser insaturada quando eu tiver carbono ligado com carbono. E nesse carbono tiver uma dupla ou uma tripla. Então se eu tenho um oxigênio lá em cima do carbono, uma dupla, por exemplo, cetona, C-O, não é insaturada, é saturada. Vocês não podem esquecer de classificar de acordo com o átomo de carbono. É o carbono que ajuda a classificar isso daí. Então, carbono ligado a carbono por ligação simples, ótimo, saturada. Carbono ligado a carbono com ligação dupla ou tripla, insaturada. Carbono fazendo dupla com oxigênio. Não é carbono-carbono, é carbono com oxigênio. Então, por enquanto, isso não me interessa. Ok? Continuando aqui com vocês, então.
Cadeia também pode ser homogênea e heterogênea. O que é uma cadeia homogênea? Uma cadeia carbônica homogênea. É quando eu só tenho átomos de carbono ligados a carbono dentro da cadeia. Então, carbono, 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 carbono. É uma cadeia homogênea. Ah, tem lá carbono dupla O. Vamos ver esse carbono dupla O aqui, ó, nesse slide. C dupla O. Não está no meio da cadeia. Então eu considero ela ainda uma cadeia homogênea. Agora, olha para baixo aqui, a cadeia heterogênea, heterodiferente. Então a cadeia heterogênea, eu tenho, por exemplo, um carbono aqui, ó, entre outros carbonos. Então eu tenho C, ligação, né, simples, O, ligação simples, carbono. Né, parece coque, né? COC. Ou seja, o oxigênio está dentro da cadeia, né? Inserido no meio da cadeia carbônica. Quando isso acontece, ela é heterogênea. Então, homogênea é só carbono com carbono. Heterogênea é carbono, existe um outro átomo, que geralmente é o oxigênio, dentro dos carbonos, né? Naquela reta onde eu tenho carbono, carbono, carbono. Apareceu um oxigênio ali dentro dos carbonos. Então, quando ele está ali dentro da cadeia, eu falo que ela é heterogênea. Quando ele está para fora da cadeia, eu falo que ela é homogênea. As cadeias também podem ter um anel aromático. O que é um anel aromático? É isso aqui. E isso que eu estou mostrando para vocês, ó, tem esse núcleozinho dele e eu tenho uma cadeia fechada. Então, o anel aromático é conhecido como um anel benzênico, né? A forma do benzeno é C6H6. E isso tem ligações duplas nesse anel. Então, eu tenho 6 carbonos e 6 hidrogênios. Lembrando que o carbono faz 4 ligações, né? Então, é uma ligação aqui, na verdade, são várias ligações duplas. Então, eu falo que ele forma uma figura, que é o anel benzênico. E essa figura caracteriza para mim esse anel aromático, tá? O não aromático é quando não tem esse anel. Então, quando não tem esse círculozinho aqui, né? Então, ele não é um composto aromático. Então, ele forma cadeia, mas na verdade não forma esse anel aromático. Agora vamos falar de funções orgânicas para a gente encerrar. A química orgânica, assim como a inorgânica, também tem as funções: ácido, base, sal e óxido. Só que na química orgânica, o que eles fizeram? Eles classificaram isso em muito mais funções. Então, lembrar as funções, né? Os compostos têm as propriedades, características semelhantes. Então, é só pensar, como que eu classifico as pessoas aqui na sala? Pela altura, pela cor dos olhos, pela cor do cabelo? É como se a gente fosse classificando assim. Quem é mais alto, quem é mais baixo, quem tem olhos claros, quem tem cabelos negros e assim por diante. Então, a gente pode pensar nisso para entender um pouquinho que a química orgânica classificou isso também, tá? Então, a química orgânica deu nome para os compostos. Eu posso ver esses nomes em alguns compostos. Por exemplo, butano, butanol, butanona. São todos compostos orgânicos, mas pertencem a funções orgânicas diferentes. Então, a quantidade de carbono existente na minha molécula possibilita os nomes diferentes. But, 4 carbonos. Pente, 5 carbonos. E assim por diante. Então a gente pode notar que o nome que foi dado, a nomenclatura que é dada para os compostos de carbono, ela varia muito em função dos átomos de carbono na sua quantidade. Bom, para terminar, eu fiz para vocês aqui um resumo das funções. Então eu tenho aqui álcool, fenol, cetona, aldeído, éster, éter, ácido carboxílico, que são funções oxigenadas, ou seja, que tem oxigênio nas funções, tá? E as funções nitrogenadas, que são aquelas que têm nitrogênio nas funções. Não tem oxigênio somente, né? Algumas têm, outras têm o nitrogênio aqui, como por exemplo a amida. A amida tem o oxigênio, mas ela tem o nitrogênio. Então eu classifico como nitrogenada. E as que não têm, oxigenadas. Eu quero que vocês deem uma olhada nesse quadro e vocês identifiquem essas funções, tá? E depois eu vou propor um exercício para que a gente olhe para o composto orgânico e diga se ele é um álcool, se ele é uma cetona, se ele é um aldeído e assim por diante. Então,
Preste atenção nisso. Sugiro que vocês façam no caderno esse quadrinho para que vocês possam identificar as funções orgânicas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fico à disposição de vocês para tirar dúvidas no Fale com o Professor, no nosso ambiente virtual. E desejo para vocês uma boa semana. Um beijo no coração e muita paz.